Queridos, graça e paz. A partir de hoje começaremos uma nova etapa no livro do Apocalipse. Contudo, antes de expormos a primeira das 7 cartas, eu quero chamar a vossa preciosa atenção para 3 considerações iniciais. Primeira, conforme o esboço dado por Cristo em Apocalipse 1,19, o livro é dividido em 3 partes. Ele diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tens visto compreende o capítulo 1. As coisas que são compreende os capítulos 2 e 3. E as coisas que depois destas hão de acontecer compreende os capítulos 4 ao 22. Já examinamos a primeira parte do livro, e a partir de hoje, com a graça de Deus, examinaremos a segunda consideração. Essas 3 partes do livro estão intimamente ligadas entre si. É impossível entender os capítulos 2 e 3 a menos que se tenha lido o capítulo 1. Os capítulos 2 e 3, por sua vez, formam o cenário para a última porção do livro. As promessas encontradas nesses 2 capítulos são repetidas e explicadas de modo mais completo nessas últimas passagens. Quer saber o que significa as palavras: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus? Então vá a Apocalipse 22. E também, se você está procurando uma definição para a segunda morte, na visão da gloriosa promessa, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 20:14 oferece exatamente o que você está buscando. O novo nome que é prometido aos vencedores em Apocalipse 2:17 reaparece diversas vezes no livro. A autoridade sobre as nações em Apocalipse 2:26 é comentada em Apocalipse 12 e Apocalipse 20. A estrela da manhã, que aparece em Apocalipse 2:28, ocorre também em Apocalipse 22:16. E assim acontece com todas as demais promessas. Terceira e última consideração: nas 7 cartas a serem examinadas a partir de hoje, Cristo seguiu um padrão fixo ao se dirigir a cada igreja, como se ele quisesse deliberadamente enfatizar a sua imparcialidade. Em cada mensagem, há 7 aspectos gerais que Cristo abrange: o destinatário, o remetente, um elogio, uma crítica, um conselho, um chamado e um desafio. Esta sequência é repetida em todas as 7 cartas, e onde há alguma variação, devemos tomar nota disso, pois há um motivo. Iremos observar, por exemplo, que 2 das igrejas só recebem elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 delas recebem elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma igreja só recebe críticas, que é a igreja de Laodiceia. E mais, nas últimas 4 cartas, o chamado de Cristo, ao invés de estar em 6º lugar, vem em 7º lugar. Esses e outros detalhes serão abordados ao longo da exposição de cada carta. Feitos esses importantes comentários, eu os convido à leitura de Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 7. Assim está escrito: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos irmãos, a palavra Éfeso significa desejado. Essa cidade era uma das 4 cidades mais poderosas do Império Romano, junto com Roma, Alexandria e Antioquia da Síria, com mais de 250 mil habitantes. Estava localizada no porto, onde o rio Cais se desembocava no mar Egeu. Embora Pérgamo fosse a capital da região, Éfeso era o seu verdadeiro centro e era chamada de Luz da Ásia, dominando assim toda a região. Logo de início, Éfeso abrigava o porto principal na Ásia Menor, o qual servia como ponto de entrada tanto de pessoas quanto de bens para as outras partes da província. Além de seu valor como porto de embarque, Éfeso também fazia parte da convergência de 4 importantes rotas comerciais romanas. A cidade não era meramente a luz da Ásia, era também o seu mercado. Se você estivesse viajando por aquela parte do mundo, certamente passaria por Éfeso. A cidade também era um centro de cultura e entretenimento. Só o teatro poderia abrigar até 25 mil pessoas. No entanto, o que realmente promovia a cidade de Éfeso era o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído de mármore reluzente, com tamanho aproximado de um quarteirão urbano. Dominava não apenas a paisagem, mas toda a vida da cidade. E embora o templo servisse como museu, mercado, banco para as famílias mais ricas da Ásia Menor e até como refúgio para criminosos, no entanto, a principal função do templo era a adoração a Ártemis ou Diana, a deusa mais sagrada do antigo mundo greco-romano. Todos os dias, o templo era invadido por milhares de sacerdotes, eunucos, meretrizes do templo, músicos, dançarinos e outros adoradores. O próprio culto consistia no que poderia ser chamado de histeria caótica, embriaguez, depravação, desvios sexuais e freneses de automutilação. Era uma exibição horrível e asquerosa. Contudo, o que mais chama a nossa atenção é que o Evangelho de Cristo chegou na cidade de Éfeso. Louvado seja Deus! O Evangelho, irmãos, prosperou ali. Mais do que isso, explodiu daquela cidade para toda a Ásia Menor. E é interessante ressaltar que é possível que nenhuma igreja na história tenha tido uma linhagem de líderes tão fiéis, tão bíblicos, quanto os da igreja de Éfeso. Os efésios foram muito abençoados por tê-los. O livro de Atos atesta que os parceiros de Paulo no ministério, Priscila e Áquila, foram os primeiros a levar o evangelho à cidade, conforme Atos 18, versículos 18 e 19. É provável que essa igreja tenha sido fundada sob a liderança deles. Logo se juntaram a eles um homem chamado Apolo, um judeu do Egito, que tinha grande conhecimento das escrituras do Antigo Testamento e era fervoroso no espírito. Atos 18, 24 e 25. Em Atos 19, vemos Paulo retornando a Éfeso, encontrando mais discípulos de João Batista, a quem ele então levou a fé em Cristo. Atos 19, versículos 1 ao 7. Esses crentes foram um alicerce sobre o qual a igreja de Éfeso foi estabelecida. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando fielmente e nutrindo a igreja. Atos 19, 10 diz que através de seu ministério, todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E por conta da localização estratégica de Éfeso, o evangelho espalhou-se em todas as direções. Enfim, essa igreja floresceu, primeiro sob a liderança de Paulo e depois de Timóteo, 1 Timóteo 1,3, Onesíforo, 2 Timóteo 1,16 e 18, Tíquico, 2 Timóteo 4,12 e, finalmente, o apóstolo João. Sim, o apóstolo de Cristo também pastoreou a igreja que estava em Éfeso.
E diga-se de passagem, a tradição relata que João foi liberto e morreu durante o reinado de Trajano. E bem velho e fraco demais para andar, João era carregado para a igreja, onde admoestava os irmãos: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Certamente, irmãos, nenhuma igreja na história poderia reivindicar uma herança mais rica de pastores tão fiéis como a igreja de Éfeso. Porém, como veremos, mesmo essa herança incomparável não os impediria de cair em pecado. Dito isto, vamos então à exposição da carta de Cristo à igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2, do 1 ao 7, iremos dividir esse precioso texto em 7 partes. Em primeiro lugar, vamos examinar o destinatário, aquele para quem a carta foi enviada. Nota o início do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O texto bíblico começa com um comando, como uma ordem por parte de Cristo. Escreve. Mas a quem João deveria escrever? O texto é claro: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Nas 7 cartas, esse padrão é mantido. Jesus manda a carta a cada igreja local na pessoa do seu pastor titular. Até porque, conforme o capítulo 1, versículo 3, era o pastor quem lia, ensinava e exortava a congregação. Isso é muito significativo para a igreja moderna. Digo isto porque aprendemos aqui que a tarefa do pastor é repassar a mensagem de Cristo à igreja e não criar a sua própria mensagem. Ele não deve usar a Bíblia como pretexto para desenvolver as suas próprias ideias, mas curvar o seu raciocínio ao texto e expor na íntegra a palavra de Deus. Por isso, que em 2 Timóteo 4:2, temos a grande ordem apostólica, que pregues a palavra. Quando ela é verdadeiramente pregada, meus amados, Deus é verdadeiramente ouvido. Em segundo lugar, temos o remetente, aquele que enviou a carta. Embora tenha sido João quem escreveu com a sua pena, e o mensageiro quem distribuiu cada carta a cada igreja, foi o próprio Cristo quem enviou a carta à sua igreja. Notem a parte B do versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A expressão isto diz, irmãos, é curiosa, pois é uma abertura regular presente em cada uma das 7 cartas. E lembra tanto as introduções proféticas a oráculos de Deus, que era comum no Antigo Testamento, como nos lembra o estilo majestoso dos decretos imperiais daquele tempo. Com essa expressão, Jesus realça a sua divindade, porque é Ele quem fala e se apresenta a cada igreja com uma ou mais características mencionadas no capítulo 1, que é adaptada à situação de cada igreja. Em sua carta a Éfeso, Cristo se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essas características foram extraídas de Apocalipse capítulo 1, versículos 16 e 13. Ao se apresentar assim, Cristo informa a igreja que tem um controle sobre os seus pastores e toda a igreja, e que ele anda no meio do seu povo, sondando cada coração. Assim como o sumo sacerdote dava manutenção a cada candeeiro no Antigo Testamento, Cristo está no meio de cada igreja, sustentando o seu povo. É curioso que, geograficamente, essas igrejas quase formavam um círculo, o que se encaixa na imagem de Cristo andando no meio dos 7 candeeiros. A implicação dessas características, meus irmãos, traz à memória da igreja de Éfeso as verdades fundamentais que ela começou a negligenciar. Visto que Éfeso é a igreja mãe, ela deve reconhecer que Cristo, não ela, tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. Não há espaço para orgulho, pois apenas Cristo é o soberano, não uma igreja, seja ela qual for. Vamos então ao nosso terceiro ponto. Tendo se apresentado, Cristo parte da sua autoidentificação para um elogio nos versículos 2 e 3. Notem inicialmente as primeiras palavras do versículo 2. Eu sei as tuas obras.
A expressão "sei as tuas obras" fala de um conhecimento completo e pleno. Aquele que anda no meio dos candeeiros está plenamente ciente de tudo o que acontece em relação a cada igreja, suas atitudes, associações, atividades, a condição espiritual e as circunstâncias que a produziram. Todavia, a palavra no plural "tuas obras" não se refere especificamente a grandes obras, mas abrange toda a conduta da vida. Primeiro, Jesus elogia a igreja pelo seu trabalho e paciência. Depois, ele a elogia por não suportar os maus e pôr à prova os falsos apóstolos. Vamos agora ao exame de cada uma dessas virtudes, pois se Cristo elogiou, é porque devemos atentar. Olhe comigo para o início do versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. A palavra grega traduzida por trabalho refere-se a trabalhar até o ponto de exaustão. É o tipo de trabalho que nos suga, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. A igreja de Éfeso labutava pelo reino e se desgastava totalmente pelo evangelho. Eles não eram preguiçosos ou indiferentes. Eles estavam sempre ocupados, dando tudo o que tinham pela causa de Cristo. Meus irmãos, a postura dessa igreja é totalmente diferente da igreja moderna, onde muitos membros são mimados e querem apenas a atenção de todos para si. Não, essa igreja não era como a igreja moderna, que em sua maior parte quer entretenimento e diversão, que vão aos cultos só para serem espectadores. A igreja de Éfeso não era assim. Seus membros entendiam que haviam sido chamados para trabalhar arduamente na obra do reino de Deus, e eles estavam felizes em consumir-se por causa do evangelho. Mas além de ser ativa em trabalhar, ela era passiva em ser paciente. O texto diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. A palavra paciência significa literalmente permanecer sob. É uma atitude de quem não se entrega, de quem persiste e se empenha diante das dificuldades e oposição. Essa igreja não entregava os pontos, não cedia às pressões, ela era perseverante. Não foi em vão que na comissão de João, em Apocalipse 1:9, João se identificou como companheiro dos seus leitores na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Mas não para por aí, irmãos. Jesus também elogia a igreja pela sua postura quanto aos falsos ensinadores. Essa igreja tinha uma postura firme quanto aos falsos profetas. Olhe comigo para a parte B do versículo 2. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ao dizer e que não pode sofrer os maus, Jesus mostra que essa igreja não fazia concessões ao pecado. Eles odiavam o mal como o próprio Deus odeia. Eles não sofriam, isto é, não suportavam os maus. Essa igreja foi elogiada por Cristo, pois ela não estava disposta a tolerar a influência prejudicial daqueles que diziam ser cristãos, mas viviam como ímpios. Como já vimos na visão de João, Jesus é aquele que da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Ele usa a espada da sua verdade para acabar com qualquer ameaça à pureza de sua igreja. E a igreja coopera em não suportar os maus, que pelo que tudo indica, aponta para os falsos ensinadores. Mas além de ser elogiada por não suportar os maus quanto à sua conduta, Jesus a elogia porque essa igreja era criteriosa quanto aos ensinos dos falsos ensinadores. Confiram comigo o versículo 2. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Desde o início, a igreja primitiva esteve sob o ataque de falsos mestres. E pelo tempo ser exíguo, irei acentuar 2 textos escritos por João. 1 João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas
se tem levantado no mundo. Segundo João, capítulo único, versículos 7 ao 10. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai, pois, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Pelo que lemos, irmãos, nessa carta de Cristo à igreja de Éfeso, fica claro que essa igreja levava a sério todas as advertências quanto aos falsos mestres. Eles colocavam a prova os que se diziam ser apóstolos. George Led observa que na igreja primitiva parece ter havido dois tipos de apóstolos. Os primeiros 12, que mantiveram uma função distinta, inclusive em Apocalipse 21:14, temos que no muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, e um número maior indeterminado, que eram missionários itinerantes como Paulo, Tiago, Barnabé, Silas, Andrônico, entre outros. Entre este grupo mais amplo, havia falsos apóstolos, que se aproveitavam da sua posição autoproclamada de apóstolos para objetivos egoístas e não para a edificação da igreja. Mas a igreja de Éfeso provavam esses homens e descobriam que eles eram impostores. É como se os irmãos dissessem: alto lá, quem são vocês? E eles respondessem: somos apóstolos. E eles continuassem: como assim apóstolos? E a partir daí, eles colocavam em prática todos os ensinamentos que eles receberam dos bons pastores que por essa igreja passaram, inclusive os ensinos do seu pastor atual, ao ponto de desmentir os falsos apóstolos. Em 2 Coríntios 11, 13 e 14, Paulo explicita: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Queridos, não podemos deixar passar essa lição importante. A igreja deve ser pastoreada com a Bíblia, ao ponto de saber identificar os impostores que se apresentam como ovelhas, mas são lobos devoradores. Finalmente, no versículo 3, Jesus resume o seu elogio à igreja de Éfeso: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A chave aqui, irmãos, é a motivação. Por décadas, eles labutaram na obra do Evangelho e perseveravam contra a oposição feroz. Guardaram cuidadosamente a pureza da igreja, foram vigilantes e protegeram o povo de Deus das constantes ameaças dos falsos mestres. Suportaram perseguição rigorosa e sofrimento, e não se cansaram nem sucumbiram ao desapontamento e à frustração. Por isso tudo, o Senhor diz que o ativo principal dos fiéis de Éfeso não era uma agenda de prioridades próprias ou ambição pessoal. Não, eles fizeram isso por causa do nome de Cristo. Sim, a glória de Cristo e o testemunho de seu evangelho estavam sempre em foco. O elogio de Cristo quanto às características dessa igreja nos deixam maravilhados e deve nos influenciar. Mas não para por aí. Cristo, que sabe de tudo, que tem os seus olhos como chama de fogo, irá apresentar no versículo 4, que é o nosso quarto ponto, uma crítica à igreja de Éfeso. Cristo passa da aprovação para a reprovação, do elogio para a crítica. Quando é para elogiar, ele o faz, mas quando é para repreender, não nos enganemos, ele não fará vista grossa. Olhem comigo para o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, essa igreja, apesar de manter as belíssimas virtudes que acabamos de analisar, ela acabou perdendo a sua paixão por Cristo, e pior do que isso, ela deixou o próprio Cristo. É justamente isso que a expressão deixaste sugere.
A maior parte dos comentaristas concorda que a expressão primeiro amor se refere ao amor que eles tinham nos primeiros dias da sua conversão. Em Atos 19, lemos que eles eram pagãos e se converteram ao ponto de lançar os seus livros e magia em praça pública para serem queimados. Mas agora perderam o seu primeiro amor. A devoção da igreja a Cristo estava sendo substituída por uma fria obediência. Quero chamar sua atenção para uma séria reflexão nessa hora. Não devemos substituir o amor a Cristo pelas boas obras. É necessário manter essas sem deixar o amor por Cristo. Todo crente, toda igreja, corre o perigo de perder o seu primeiro amor. Inclusive aqueles que estão mais engajados no serviço e na verdade doutrinária. Mas como saber que um cristão pode ser reprovado por Cristo por ter deixado o primeiro amor? Você está disposto a avaliar a sua vida agora? Com que nível de empolgação você ora ao Senhor constantemente? Você acha que o fato de não estarmos juntos como igreja local te autoriza a deixar de orar? Vamos nos concentrar no culto em família. Você tem feito o culto em família nos domingos, quartas e sextas-feiras? Ou você só faz quando dá na telha? Você tem lido cada capítulo de Romanos como sugerido? E na hora da pregação, como você fica? Todo inquieto, mexendo no celular, todo distraído? Que tipo de atenção você tem dado aos seus irmãos? Se você não tem feito isso e tem se comportado de forma irreverente na hora da pregação da palavra de Deus e não tem demonstrado amor aos irmãos, saiba que você está pior do que a igreja de Éfeso. Mas talvez você diga, quanto a mim, me acho fiel em cada ponto supracitado. Assim sendo, saiba que até mesmo o elogio de Cristo à igreja de Éfeso se torna parte da sua reprovação. É como se o Senhor dissesse: você é doutrinária e moralmente pura, você é zelosa, trabalhadora e disciplinada, você continua trabalhando, você contribui, você ainda crê, você continua adorando e ainda mantém a verdade, mas eu sei que você não me ama como me amava. A mensagem é clara, meus irmãos: volte, não me abandone. É isso que Cristo está falando à sua igreja. Queridos, voltemo-nos a Cristo, mas em termos práticos, o que devemos fazer? Vamos ao nosso quinto ponto, onde Cristo passa da crítica para um conselho. Leiam comigo o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa é a receita do grande médico para restaurar um amor que tem se esvaído. O primeiro passo é lembrar-se de onde caiu. Devemos, irmãos, pensar nos primeiros dias da nossa vida em Cristo. Aquela sensação maravilhosa de se sentir nas nuvens por ter sido liberto do pecado. Lembremos-nos do nosso amor pelo povo de Deus e pela fome intensa pela palavra. Lembremos-nos da paixão intensa pela oração. Lembremos-nos também do senso de urgência que tínhamos em alertar as pessoas descrentes a crer em Jesus Cristo. Mas além dessas boas lembranças, devemos tomar uma atitude, irmãos. Diz o texto: e arrependa-te e pratica as primeiras obras. É dessa maneira que você restaura um relacionamento amoroso. Você volta e faz o que fazia no começo. O arrependimento bíblico envolve a mente, as emoções e a vontade. Quebra o ciclo frio e mecânico ao Senhor. Restabeleça os hábitos de uma devoção amorosa. Ore como antes. Leia a Bíblia. Ao longo do dia, fique empolgado com Deus e as suas obras. Cante-o. Dê atenção aos irmãos. Evangelize. Enfim, faça a vontade do Senhor. Em João 14,15, disse-lhe Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, isto é, se vocês me amam, então me obedeçam, façam a minha vontade. Mas Cristo ainda mostra no versículo 5 que se a igreja não voltasse ao primeiro amor, ela sofreria as consequências.
Ouça aí no versículo 5. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você já sabe que o castiçal, ou candeeiro, significa a igreja. Ela é a luz do mundo. Mas se não atentar para o conselho de Cristo, o pior aconteceria. Cristo apagaria seu candeeiro. Simplificando, isso significaria o fim daquela igreja, irmãos. A história não nos diz qual foi a resposta inicial da igreja de Éfeso ao chamado de Cristo ao arrependimento. Talvez tenha havido um período para reacender seu primeiro amor, porém, o Senhor removeu seu candelabro de lá. Hoje, não existe mais a igreja de Éfeso. Isso é alarmante, povo de Deus. Se não formos luz do mundo, o Senhor pode tirar o nosso candeeiro antes do Senhor julgar os ímpios, conforme veremos em Apocalipse, a partir do capítulo 6. Jesus, como juiz, fará o que for necessário para manter a pureza do seu povo. O apóstolo Pedro foi quem disse que o juízo começa pela casa de Deus. Então, se a igreja não for exemplar, se a igreja não andar conforme a vontade de Cristo, ela pode ser removida do seu lugar. E ao deixar clara a consequência à igreja, Cristo, no versículo 6, irmãos, ele vai dar mais um elogio para aquela igreja. É como se Cristo dissesse: continue fazendo as boas obras, mas não se esqueçam do que é essencial. Olhe comigo para o versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Embora eles haviam perdido o primeiro amor, eles faziam bem em odiar as práticas dos nicolaítas, pois Cristo também odiava. A expressão, irmãos, nicolaítas significa destruidores do povo. O Dr. John MacArthur comenta que a natureza da heresia nicolaíta se perdeu no tempo. Não sabemos ao certo o que eles ensinavam ou o porquê de o Senhor odiar seus atos. Eles são mencionados novamente na carta à igreja de Pérgamo, na qual seu falso ensinamento está ligado à idolatria e à imoralidade sexual. O pouco que sabemos chega até nós através da escrita dos pais da igreja primitiva, mas independentemente do que os atos dos nicolaítas envolviam, os efésios tinham um discernimento piedoso para evitar sua influência perversora. Vamos então ao nosso sexto ponto, um chamado. Olhem comigo para o início do versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo faz esse chamado a cada uma das 7 igrejas. A implicação é que essas cartas nunca foram destinadas a um único público, nem a uma vida útil curta. Elas são advertências para todos os crentes e para todas as igrejas, em todos os lugares, ao longo de toda a história. Este aviso não foi apenas para Éfeso. Toda a igreja precisa sentir o peso dessas palavras. Sem dúvidas, durante o ministério terreno de Cristo, João deve ter ouvido muitas vezes o chamado de Cristo aos seus ouvintes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui, irmãos, em Apocalipse 2,7, a expressão ouvido poderia ser o caminho para a bênção espiritual se houvesse o desejo de obedecer. E quando Jesus diz ouça, trata-se de um imperativo no grego e exige uma resposta imediata e pessoal. Devemos dar uma resposta ao chamado de Cristo hoje e agora. Por fim, irmãos, nos concentremos agora no 7º e último ponto, um desafio. Olhem comigo para a parte final do versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse desafio ao que vencer aparece nas 7 cartas. Essa expressão sempre enfatiza uma bênção para os vencedores. O termo, porém, não se refere àqueles que atingiram um nível mais elevado na vida cristã. No Novo Testamento, o vencedor é, em geral, aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ouçam 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Todos os verdadeiros crentes, irmãos, têm de Deus poder contra o pecado, contra o diabo e contra o seu domínio. A tal vencedor é prometido algo melhor do que a comida oferecida aos ídolos, com a qual os pagãos procuravam atrair os membros das igrejas para os seus cultos idólatras. Ao vencedor seria dado de comer da árvore da vida, isto é, ele herdaria a vida eterna no paraíso celeste. Pois bem, povo de Deus, quero finalizar esse sermão fazendo um apelo a todos vocês, meus irmãos na fé. Tenham uma vida caracterizada pelo amor. A igreja de Éfeso é chamada de igreja sem amor. E você, como quer ser denominado? Você quer ser chamado um cristão sem amor? Por isso fica o apelo ao nosso coração. Ame a Cristo acima de tudo e de todos. Em Mateus 10:37, ele mesmo disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele exige primazia, ele exige prioridade. Ame a Cristo com todas as suas forças. Ame também a Igreja de Cristo. Em 1 João 4, versículos 20 e 21, João assevera: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Por fim, faça tudo por amor. Ouça as motivadoras palavras de Paulo em 1 Coríntios 16:14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que Deus siga nos abençoando, em nome de Jesus.